Eu sei que essa fase da conquista, as emoções, os sentimentos estão todos mexidos, que se acessa muitas vezes inseguranças, medos, ansiedades, essa sensação de estar sendo avaliada pelo outro e lidar com a frustração de muitas vezes acontecer desencontros nesta fase. E ao final de cada desencontro se perguntar onde que estou errando. O que eu preciso aprender para ter assertividade no encontro e gerar conexão. Vem comigo neste vídeo que eu te explicarei os 3 maiores erros na fase da conquista. Eu sou a Juliana Worner, se ainda não me segue, já começa a me seguir, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E eu vou direto ao ponto. O primeiro erro na fase da conquista é a pressa. Algo tão contrário à energia feminina. Um dos atributos mais lindos da nossa energia feminina se chama paciência. Porque a pressa na conquista é uma grande inimiga da perfeição. Porque a pressa vai por contrário do que é a natureza de ser mulher e a pressa não gera conexão alguma com o masculino. E eu já vou te explicar por quê. O relacionamento é uma construção que perpassa por um fator indispensável chamado tempo. E a fase da conquista é um jogo físico, emocional e espiritual. Então, com a pressa, o que acontece? A energia masculina, o homem, na sua maior proporção de energia masculina, grande parte do tempo ele está lá na sua racionalidade e no seu pragmatismo. Então, este homem está lá na tribo dos homens solteiros. E o que ele preza dentro deste lugar de estar solteiro, nessa fase da conquista? A sua liberdade. E se uma mulher tem pressa, ela vai ficar no controle, na ânsia, querendo saber quando que é o próximo encontro, quais são as intenções dele, quando que as coisas vão acontecer. E não acontece porque o feminino é mistério. E o homem nessa racionalidade, ele tem a ação do masculino, que é desbravar, a sua força de desbravar. E na fase da conquista, perceba a lógica dentro dessa lei divina chamada polaridade de energia feminina, de energia masculina, que são o equilíbrio dessas duas energias opostas, mas de completude, que gera conexão e magnetismo. Então, se a mulher é um mistério, um lugar a se desbravar naturalmente por estar conectada com seu mundo interno, dentro da profundidade que é o seu feminino e toda a beleza, poder e força da sua feminilidade, este homem que está lá no seu racional com toda a força de desbravar, ele encontra dentro desta mulher um desafio. Quem é esta mulher? Quem é essa que vai se revelar? E aí percebe que não existe pressa num lugar onde é mistério e desbravamento. O fator tempo precisa acontecer aqui com calma, com mansidão, com equilíbrio, para que ambos
vão fazendo essa troca da energia feminina, da energia masculina para se conhecerem. E algo maravilhoso do feminino é que a mulher conectada com a sua natureza feminina, ela é extremamente observadora, contemplativa, conectada no seu estado de presença presente, o seu sentir. Então, para ela, o fator tempo é muito importante para ela analisar quem é este homem que está nessa fase da conquista e que eles estão se conhecendo. Nesta observação, ela tem tempo para observar quem é este homem, quais são os sonhos dele, qual é o estilo de vida dele, para que com base nessa observação, ela possa se sentir, ouvir a sua intuição e entender se faz sentido dar continuidade para a construção de uma relação ou que há aqui total incompatibilidades e que não faz sentido dar continuidade. Só que essa pressa, este erro muito comum na fase da conquista acontece quando a mulher está em desequilíbrio da sua energia feminina. Ela está dentro, eu chamo de um feminino ferido, porque existem lugares dentro dela que ela ainda não sabe como lidar em si mesma, e isso se revela na fase da conquista, vai trazendo várias emoções em desequilíbrio, várias inseguranças que ela tem dentro de si mesma, e isso se potencializa ainda mais na fase da conquista. E dentro deste lugar, precisa acontecer o se ouvir. Essa pressa acontece porque dentro de todas nós mulheres, na nossa alma feminina, existem sonhos, projeções de amar e ser amada. Só que na pressa, as chances de estar nessa fase da conquista lidando com as projeções, ignorando de fato o que é a realidade, é muito grande. Então, nuances muito importantes, características, realidades muito importantes nessa fase da conquista, que jamais poderiam ser ignoradas, estão sendo ignoradas porque todo o inconsciente está para atender esses anseios da alma feminina e toda a relação está se dando nas projeções e não na realidade como ela é. Então, o fator pressa precisa de forma alguma estar fora dessa fase da conquista. Não tem como uma mulher que está na fase da conquista trazer este elemento. Não, contrário disso. Mistério, desaceleração, presença, calma, paciência, porque é tudo isso que gerará a conexão na troca com o masculino. Segundo erro é falar de ex, falar de frustrações passadas, de dores passadas, colocar no encontro de vocês um terceiro que não faz sentido nenhum. E tem razões bem plausíveis para isso e entender que sempre que você fizer isto na fase da conquista, é um banho de água fria para o masculino. O que acontece? Nessa fase da conquista, vocês estão ali se conhecendo, é muito olho no olho, vocês estão se descobrindo. E aí, natural
que a gente fala nessa descoberta do elemento novidade. Quem é você? Quem é o outro? E tudo isso, neste porvir que vai se revelar, traz um entusiasmo, traz altíssimas vibrações. E aí lembra que eu falei que o homem está lá no seu racional, na tribo dos homens, prezando pela sua liberdade, na sua racionalidade? Cada vez que vocês têm um encontro e que você está lá em altíssima vibração, falando de você, falando dos seus sonhos, do que você gosta de ler, do que você gosta de estudar, do que você gosta de fazer, lugares que você frequenta, comidas que você aprecia, cheiros que você aprecia, tudo isso são descobertas do seu mistério e que vão aos poucos trazendo para este homem, nesta fase tão linda do desbravar, sensações, emoções, gatilhos mentais e emocionais que são desconhecidos para ele. Mas são sensações gostosas, são sentimentos gostosos porque você está em altíssima vibração. E aí entenda uma coisa: despertar o desejo do outro é fazer com que o outro decida por você. Despertar o desejo do outro é fazer com que o outro decida por você. O que isso significa? Que você se torna irresistível, que você construiu dentro do seu mundo interno, dentro da sua realidade de vida, uma realidade tão gostosa, um mundo interno tão gostoso, que você se torna esta mulher irresistível, que traz para ele sensações e sentimentos que ele não havia experimentado. E naturalmente você vai tirando ele dentro desta racionalidade, que é tomadas de decisões pragmáticas. Eu não quero abrir mão da minha liberdade, então é não. A fase da conquista não sai para engatar uma relação, porque o medo de perder a liberdade fala mais alto nesta racionalidade do que se envolver. Mas como você desperta nele emoções e sensações desconhecidas, ele começa a se envolver emocionalmente, diminuindo assim da sua racionalidade e aumentando o seu emocional. E é o emocional na fase da conquista que gera profunda conexão. Não dentro de uma manipulação. Isso é algo completamente natural do teu feminino. Você se tornou esta mulher e você aumentou por completo o seu poder de atração e conseguiu atrair a força do masculino, trazendo para ele emoções e sensações que até então eram desconhecidas. Você conseguiu despertar isso nele. E ele começa a associar a cada encontro com você em altíssima vibração que está dentro do seu feminino curado, que você traz sensações para ele muito gostosas. Agora, imagina comigo, se vocês estão lá no encontro, falando de você, dando risada, falando de coisa agradável, de coisa gostosa, e no meio da conversa você coloca o seu ex, das coisas ruins que aconteceram, das coisas ruins que ele te fez. Pensa comigo, olha como já baixa a vibração, como já se vibra na escassez, e aí ele volta para a racionalidade, volta para um lugar
de competição do masculino e ele diz: essa mulher não está livre, essa mulher não está curada, ainda está presa no passado dela, ainda está lá pensando no ex, falando do ex. Não faz sentido. Essa mulher não é o que eu desejo para mim. Aí ele volta para a racionalidade, pensa na liberdade e aí a conquista se encerra, porque baixou por completo a vibração e não trouxe para ele emoções, sentimentos, gatilhos emocionais e mentais que fizesse com que ele se conectasse. Terceiro erro, focar no que você quer. Focar no que você quer. Mas como assim? Eu quero namorar, eu quero me relacionar, eu quero um relacionamento sério. Como que eu não vou focar nisso? Lembra que eu te falei que despertar o desejo do outro é fazer com que o outro decida livremente por você? Então não é focando no que você quer, impondo, cobrando, dizendo, ditando que as coisas vão acontecer. O feminino acontece na flexibilidade, na fluidez, quando ela sabe fazer essa dança da energia feminina, da energia masculina. E onde que ela deve focar? No que ele quer. Se ele está decidindo por você, é porque você se tornou esta mulher que desperta nele uma única tomada de decisão, que é estar com você, assumir você, querer namorar com você, querer procurar por você, querer estar com você. Este é um processo natural, porque respeita aqui duas leis. Primeira, a lei da polaridade, dentro da energia feminina, energia masculina, nesta dança de equilíbrio que acontece naturalmente. E a segunda é a lei da reciprocidade, de dar e receber. Então, quando você se torna a mulher que você quer se relacionar, quando você é esta mulher completamente consciente dentro do seu autoconhecimento, dos seus dons, das suas qualidades, das suas virtudes, de todas as curas e autocuras que você fez dentro de si mesma, você sabe que é uma mulher única dentro de tudo aquilo que te constitui. Deixa eu trazer uma analogia sobre isso. Você é uma mulher que deixou o teu jardim, chamado mundo interno, tão lindo, tão florido, tão cheiroso, tão cheio de cores, tão cheio de aromas, que você não precisa ficar na imposição, no controle, dizendo: vem borboleta, olha para o meu jardim. Não, você fez o seu trabalho do ser antes de ter. Isso significa que uma vez que esse jardim interno, o teu mundo interno está florido, está leve, sutil, com toda a receptividade do feminino, com beleza, com ternura, com amorosidade, a borboleta virá no seu jardim. Você não precisa ficar impondo e chamando e cobrando a borboleta. Ela virá naturalmente para o seu jardim, porque isso respeita a lei de dar e receber. Então, dentro deste lugar, onde você não vai focar no que você quer, você já sabe o que você quer, você focará em ser esta mulher agradável, cheia de amorosidade, de ternura, de docilidade,
Ah, mas então eu tenho que me transformar para me encaixar no outro? Não, não, não. Eu estou falando de virtudes e qualidades que você desenvolve no teu feminino para si mesma, onde você se beneficia nessa transformação para o teu aprimoramento pessoal, para o teu desenvolvimento pessoal, dentro da autocura do teu feminino, de ser essa mulher com seu feminino curado, transformada, feliz, plena dentro de si mesma. E naturalmente cheia de virtudes, você vai entregar para o masculino essas virtudes e qualidades que são virtudes e qualidades de completude para um masculino saudável. Então, o masculino saudável, que é o que você deseja encontrar, tenho certeza absoluta que o que você quer é um homem por inteiro, ele está cheio da sua força de ação, de desbravar, de proatividade, de te trazer segurança, de te trazer proteção. Ele está nessa força do masculino. E ele quer buscar e encontrar virtudes opostas da que ele possui para formar essa completude, essa complementaridade, que é ternura, docilidade, sutileza, beleza, feminilidade. Então, é isso que vai fazer com que a conquista ela passe não só dessa fase inicial, mas sim que ela se desenvolva e que ela se permaneça depois em todos os momentos, porque a relação é uma construção contínua. E você vai ao longo dos anos se desenvolvendo dentro do teu autoconhecimento, se transformando para melhorar cada vez mais essa relação, para construir no médio e longo prazo um relacionamento de altíssimo valor. Então você nunca se transformará para o outro, você se transformará para si mesma. E como consequência dessa transformação de virtudes que você adquiriu, você se conecta, você atrai e você faz com que o outro decida por você. Tudo isso dentro do desenvolvimento de virtudes, dentro da autocura do feminino, dentro das reprogramações mentais, sistema de crença, crença de merecimento. Eu trabalho dentro do meu programa Método Plena, que é o meu programa de plenitude emocional e autonomia feminina, onde dentro das 3 jornadas da vida plena, jornada da alma, jornada do feminino, jornada da protagonista, nós vamos trabalhar a construção desta mulher plena, feliz e realizada. Se você deseja ter mais informações, estará abaixo aqui no link com mais informações. E entender sempre que em todas as fases do relacionamento sempre haverá a conquista. A relação sempre será um lugar a se cativar dentro desse jogo físico, emocional e espiritual. Cada vez que você se desenvolve, você se torna melhor para si mesma, consequentemente você está fazendo o melhor para a sua relação. E lembre-se, é isso que você merece. Por mais que o entorno você olhe e veja tantas realidades adversas, se afirme que é você merecedora de amar e ser amada e que você é essa mulher capaz de construir uma relação de altíssimo valor. Te vejo no próximo vídeo.